We don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Este é o Entrevistos. Aqui, abre-se espaço de conversa entre cidadãos do mundo. Falamos com pessoas curiosas, estudiosas, entusiastas e pesquisadoras. É destinado aos professores, aos alunos, aos exploradores e aos nómadas. Este é um projeto de partilha de experiências ligadas à integração, desde Portugal no mundo e mesmo o mundo em Portugal. A cada domingo, pelas 9h30, é publicado um podcast nas plataformas do Spotify, do SoundCloud e do YouTube. Disponibiliza-se a todos que quiserem ouvir experiências das pessoas comuns, de diferentes backgrounds, géneros e heranças culturais. Cada experiência é legítima, pois somos todos produtos do nosso contexto cultural e social. Olá, eu sou Elisa, tenho 18 anos, a minha nacionalidade é portuguesa, nasci em Lisboa, tinha casa em Sete Rios, mas depois mudámos-nos para Sesimbra. Os meus pais também são portugueses, apesar de terem... Eu sinto que na nossa família a cultura vem de vários sítios e isso dá para ver. De que maneira é que tu vês isso no dia-a-dia? Ou como é que tu foste introduzida a isso? Assim também porque, imagina, no sítio onde eu vivi em Sete Rios e mesmo quando eu me mudei para Sesimbra, as coisas eram assim um bocado... Eu era diferente, eu era a miúda... Que idade é que tinhas? Eu era mega nova, tinha para aí... Nós mudámos-nos, eu tinha 2 anos, mas as minhas memórias de infância é sempre cá em Lisboa. Quando eu me mudei para Sesimbra, eu não tinha muitos amigos lá. Era basicamente, eu não ia à rua brincar, via os miúdos da janela do quarto a brincarem lá no bairro e não sei o quê. Mas eu nunca tive a cena, também, acho que era também pelos meus pais, de virem da cidade, de viverem muito tempo na cidade e não sei o quê. Nunca tiveram essa cena de me deixarem ir à rua brincar com os amigos e não sei o quê. Pronto, e... Portanto, tinhas 2 anos e passaste de Lisboa, que era uma grande cidade, para Sesimbra. Para Sesimbra, que é assim... Uma vila. Sim, é uma vila, mas também não é assim um alentejo. É quase também como se fosse uma cidade, só que tens literalmente para aí 10 km de floresta a separar a Sesimbra do resto do mundo. Ok. Portanto, sentes que é isolado? Sim, é um bocado atrás do sol posto, literalmente. Ok, e como é que foi o teu processo de adaptação nesse... É assim, eu era nova, eu adaptei-me porque era criança e quando tu és criança vais com tudo, tudo te faz feliz. Só que era isso, eu sentia que era diferente, estás a ver? O meu pai e o meu avô são bem escuros, tipo, não são blacks, mas são mulatos, estás a ver? A minha tia até se mete com o meu avô a dizer que quando ele vai à praia que ele parece um monhé, porque realmente é verdade, ele fica bem castanho, mesmo castanhinho. E eu sempre tive essa cena, tipo, vou à praia e fico bem escura, mas depois a minha melanina fica o ano todo, mesmo que desapareça assim um bocado, fica sempre. Portanto, sempre tive essa cena de, tipo, me verem como diferente, nunca me viram assim... As pessoas comentavam isso acerca de ti ou eras tu que sentias? Eu sentia que as pessoas comentavam, eu sempre sentia assim um bocado... Tipo, não era excluída, mas as minhas amigas... Tu até tens o cabelo bastante... Liso, exato, porque tipo, eu sempre tive o cabelo liso, mesmo não esticando ou esticando, sempre tive assim, e sempre foi clarinha, loirado, mais por causa do sol, ele com o sol fica mega loiro. Mas é isso, tipo, eu sentia que, eu não sei porquê, eu sentia isso das pessoas, estás a ver, e também a esse ponto eu também me reservava, porque não me sentia à vontade, sentia-me assim um bocado excluída, não sei porquê. Mas achas que tinha a ver com a tua mudança de ambiente ou tinha a ver diretamente com as tuas características físicas? Também era um bocado as duas coisas, era assim um mix dos dois, porque no fundo uma coisa acompanha a outra. A partir do momento que tu sais de um sítio e da tua zona de conforto, vais para um sítio que se calhar já não é tanto, conheces miúdos novos, estás ali à toa, ficas assim, espera aí, o que é que eu faço agora? Mas depois lá me habituei e sempre nunca tive stresses com as pessoas, só sentia isso um bocado. Também por causa depois, quando eu já tinha crescido mais para ir no básico ou assim,
as pessoas olhavam muito para o meu estilo. Lá na zona as pessoas tinham aquele estereótipo da roupa igual e o estilo igual, e eu tipo fugia sempre às cenas, não queria ser igual aos outros, estás a ver? Então foi sempre assim, desse género, até o meu secundário que foi assim. Sempre tive essas cenas da minha cabeça não se identificar, ou a minha pessoa não se identificar naquele sítio, estás a ver? E o que é que a tua cabeça se identificava nesse caso? Não era que eu não me identificasse, porque eu moro ao pé do mar e eu gosto imenso do mar, não era por aí, era mais a mentalidade das pessoas, porque se calhar por ser num sítio mais fechado, que a mentalidade era mais fechada também, logo não concordavam com certos valores meus e andávamos ali assim um bocado... Então onde é que tu ias buscar as tuas referências, nesse caso? Olha, via muitas coisas na internet, mesmo Twitter, Tumblr, quando estava tudo na berra. Podes dar alguns exemplos? Como assim? De exemplos? De coisas que vias na internet? Via, tipo, por exemplo, lembro-me, eu gostava imenso do Tumblr. O Tumblr, pá, aí, tipo, em 2011, 2012. Nessa altura eu tinha 11, 12 anos, porque eu nasci em 2000. Então, foi nessa altura que eu comecei mesmo a pesquisar cenas e a ver o que é que me rodeava. Nessa altura também comprei o meu primeiro computador. Andei a juntar dinheiro dos anos e depois comprei o meu primeiro computador. E isso também abriu-me portas, porque eu comecei a ver coisas que eu sabia que cá ainda existiam, mas que não sabia porque ainda não tinha visto. Então andava assim a procurar, via no Tumblr, via no Twitter, depois comecei a ter um Instagram, mas depois deixei de ter Instagram, estava só no Twitter e no Tumblr. Foi mesmo pelas essas redes sociais que eu comecei a ver, que eu sentia aquela ligação, tipo, ok, eu estou aqui na terrinha, mas eu tenho acesso a tudo. E eu sentia que as pessoas lá, tipo, no básico, ou no 7º, 8º ano, quando tu já começas tipo, a perceber o que é que se passa à tua volta, comecei a ver as coisas e a perceber-me do que é que se passava no mundo e o Tumblr tive várias fases do Tumblr, aquilo era bem estético e eu gostava bem, porque sempre estive ligada às artes. Então... E que tipo de referências artísticas assim é que te marcaram nessa altura? A minha mãe, desde os 3 anos, minha mãe, tipo, punha-me boiões de tinta à frente e dizia, pronto, Elisa, agora pinta. E eu, com 3 anos, ok, vamos pintar, bora. Metia-me uma tela à frente, guache e pincéis, e eu pintava à toa. Tipo, quando tu pintas, és criança, não sabes o que é que estás a fazer. Depois do nada, ela tirava-me o pincel da mão, pronto, agora muda de cor. Lá eu pintava com outra cor, ainda tenho lá em casa um quadro que fiz com 3 anos. E foi ela que estava, tipo... a incentivar-me esse gosto artístico, mas ao mesmo tempo a guiar-me, estás a ver? Tipo, a deixar-me ir, mas ao mesmo tempo Como vamos... orientadora. Exato, era mais por aí. E eu acho que isso é mega importante, mesmo para uma criança se expressar. Eu acho que nessa altura, quando eu pintava, eu era bem feliz. E eu lembro-me disso. Houve uma altura que os meus pais me pressionavam muito para eu seguir medicina. Tipo, a minha mãe tinha-me incentivado às artes. Mas o meu pai queria imenso que eu fosse para ciências e para medicina, porque era o que rendia, o que dava dinheiro, e isso é que me ia me dar um bom estilo de vida e não sei o quê. Mas eu sempre lutei por aquilo que eu quero, não é aquilo que os outros querem de mim. Por isso é que eu, quando tive que decidir no 9º ano o que é que eu vou fazer da minha vida, eu acho que isso é uma idade super cedo para alguém decidir o que é que quer fazer da vida. Tens 14 anos, como é que vais decidir o que é que tu queres fazer da vida? Mas como eu já com 12 anos, eu andava a ver essas coisas e andava a perceber o que é que eu quero, o que é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer, porque é que eu estou aqui. Essas questões também andavam aqui dentro a bater à porta, estás a ver? E isso também me trouxe... essas questões, parecendo que não, quando tu começas a questionar o verdadeiro... começas a ir mesmo fundo, tipo, porque é que eu estou aqui? Tu começas a entrar num buraco sem resposta, porque depois não tens as respostas e tu ficas triste porque não tens as respostas. Isso acaba por ser sufocante. E como eu era nova, também acabava por ficar ali naquele beco sem saída. E refugiei-me sempre nas artes dessa forma, tipo, era o meu refúgio. E então, a partir do 9º ano, quando percebi... qual é que é a área que eu tenho que escolher, do 9º para o 10º, artes, completamente. E agora estás em design, não é? Estou em design, sim, IAD. no IAD, Certo. licenciatura e provavelmente mestrado, e não sei de doutoramento, e não sei a tese.